sobre as prioridades do São Paulo para 2026. Palmeiras versus São Paulo, com números extremamente favoráveis ao Palmeiras. Fala ainda sobre um jogador da base do São Paulo que pode ser convocado por uma seleção europeia para a Copa do Mundo. Fala também do São Paulo. Executivo de futebol do Tricolor, Rui Costa, admitiu que há vários interessados em Caleri. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes para trazer bastidores e retrospecto de Palmeiras e São Paulo. Os times se enfrentam nesse sábado às 21 horas no Morumbi, jogo de líderes do Campeonato Brasileiro. Dá para contar que esse é o clássico que o Abel mais disputou desde que foi contratado pelo Palmeiras em 2020. No período, 28 jogos, com muita vantagem do Palmeiras. 12 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. E essa vantagem se dá de maneira ainda mais efetiva no histórico mais recente. Palmeiras não perde para o rival há 11 partidas, desde 2023. Nessa sequência são 7 vitórias e 4 empates. Dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, com direito inclusive a eliminações importantes, como no Campeonato Paulista. Palmeiras venceu o São Paulo em mais um clássico polêmico, garantiu vaga na grande decisão. Polêmicas têm sido a grande marca de Palmeiras e São Paulo quase sempre, ou pelo menos recentemente, com decisões a favor do Verdão. Foi por isso que nessa semana Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, exigiu uma arbitragem isenta. Como consequência, o Anderson Barros se posicionou, afirmando que ninguém vai ganhar no grito. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite. Da São Paulo, da empate ou da Palmeiras no clássico desse sábado no Morumbi. E o São Paulo promete dar atenção especial à Sul-Americana, torneio que costuma ser preterido por vários times brasileiros. Durante o evento de sorteio dos grupos, Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, afirmou o seguinte, abre aspas, não vamos cometer o risco de desconsiderar essa competição. Times grandes vão jogá-la. A competição tem o mesmo número de campeões que estão na Libertadores, e isso vai exigir muito compromisso. Vale a lembrança de que o São Paulo foi sorteado no grupo C, ao lado de Milionários, Boston River e O'Rings que eliminou o Bahia no segundo mata-mata da pré-Libertadores. Rui Costa ainda completou afirmando a única conveniência que a gente tem nesse grupo é a questão da logística, pois há a tradição dos clubes, dos países e não vamos ter nenhuma facilidade. Você acha que o São Paulo é favorito no grupo? Qual será a caminhada do Tricolor na Sul-Americana? É um time que briga pelo título, tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Zapata Nicolau Caleri do São Paulo vem no meio do ano? Não. Essa possibilidade no meio do ano inexiste. Informação que eu trouxe ontem, quarta-feira, dá conta de que o Caleri interessa para 2027, né? O contrato dele termina em dezembro. Há uma enorme dedicação do Caleri com o São Paulo. Mas é um nome que agrada, e não é de hoje, tá? Faz bastante tempo que o nome agrada. E aí até fui descobrir, a pessoa que me passou a informação contou que o Caleri tem os mesmos empresários do Alexandro. E isso permitiu uma aproximação um pouco melhor, enfim. Não é uma operação fácil, a tendência é que o Caleri acabe por renovar o contrato no São Paulo, mas o Caleri está cobrando uma dívida que o São Paulo tem para com ele e também com os seus empresários, tá? E hoje lá no Paraguai, onde ele está para participar da reunião do sorteio da Sul-Americana. Só tomar essa água aqui para não tossir. Acabei tossindo, né? Pois bem, o Rui Costa está lá no Paraguai. Hoje ele deu uma entrevista à ESPN pela manhã, afirmando que conhece, que sabe que o Caleri é alvo de vários clubes, é alvo de várias sondagens, tá? Foi dessa maneira que ele se pronunciou. Severino Costa, boa noite, Nicola. Vê com a diretoria do São Paulo se vai contratar mais um meia no lugar do Lucas Moura. O elenco já é curto e perdeu mais um. Vamos lá. O Lucas Moura vai ficar de 6 a 8 semanas fora, tá? No pior dos cenários, ele volta depois da Copa do Mundo, que vai paralisar as competições por aqui. No melhor dos cenários, ele volta um pouquinho antes. Não há nenhum movimento hoje para que o São Paulo contrate um substituto para o Lucas Moura. Vou dizer mais, não há hoje nenhum movimento no São Paulo para contratação de reforços até 27 de março. Não dá para descartar por completo, porque eventualmente pode aparecer uma negociação, uma opção, alguma oportunidade de mercado, mas não é a tendência, tá? Hoje o São Paulo não trabalha com uma negociação em andamento ou algo no gênero. Há uma preocupação muito grande com custos e gastos, tá?
Nicola, cheguei agora, tem notícias do Lucas Moura, ou já falou sobre? Já falei, mas não custa repetir, João Pedro Souza, ele teve 2 costelas fraturadas, tá? Já está em período de recuperação, mas a fratura na costela você não consegue fazer uma cirurgia, ele já está com aquele negócio, aquele compressor lá, que fica aquela fita lá que pressiona, e agora é esperar pela recuperação dessas 2 costelas, prazo de 6 a 8 semanas. No pior dos cenários, ele volta apenas para a disputa do segundo semestre depois da Copa do Mundo, tá? Souza perguntando essa história do Caleri no Flamengo. É assim, ó, o Caleri tem contrato só até dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e houve uma sondagem para entender, enfim. Acho que não vai virar, acho que a tendência é que ele renove o contrato no São Paulo. Mas hoje o próprio Rui Costa admitiu que há muitos clubes interessados no Caleri, tá? Nicola, o São Paulo tem alguma sondagem em relação ao Marcos Leonardo? Aguinaldo Luiz, esqueça, tá? Nenhum clube brasileiro vai ter capacidade de contratar o Marcos Leonardo. Ele viria no ano passado para a reta final da Libertadores por conta do fato de não estar inscrito no Campeonato Saudita. Ele acabou sendo inscrito, está jogando por lá. Perdeu espaço com a chegada do Benzema, mas se sair, vai sair para um clube europeu na metade do ano, tá? Deixa eu pegar mais participações de vocês. Boa noite, Nicola. Por que o Corinthians não aceita a contratação do Aleph Manga do Remo? Jogador de nível inferior aos que o Corinthians tem, né? E eu acho que tá certo. Se é para trazer alguém, traz alguém diferente, traz alguém com enorme capacidade. Não sei se o Aleph Manga acrescentaria, não, tá? O Ismael. Nicola, boa noite. É verdade que o Caleri tem saudade no Flamengo? Tem saudade do Flamengo? Me responde. Não sei se tem saudade, né? Mas o que eu posso dizer é que o nome do Caleri agrada a comissão técnica e diretoria do Flamengo, tá? Vou falar agora sobre um jogador do São Paulo que terá a chance de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Suíça. Essa, por enquanto, é só uma possibilidade. Mas o lateral esquerdo e meia Nicolas está sendo cogitado, para fazer parte do grupo final da Suíça. Só para lembrar, ele tem passaporte suíço, faz enorme sucesso nas categorias de base do São Paulo e já chegou a frequentar o time principal. Na atual temporada, por exemplo, são 5 jogos no Sub-20 e mais 5 jogos no time de cima. Recentemente, o Nicolas chegou a ser citado pelo técnico da Suíça em uma entrevista coletiva. Pouco depois ele participou de uma videoconferência com representantes da Federação Suíça. A ideia foi deixá-lo meio a par de tudo que está rolando e cogitar a possibilidade da sua convocação. No final das contas, acho pouco provável que esse jogador de só 19 anos de idade apareça, seja convocado na lista final dos suíços, mas chama a atenção que o São Paulo tem alguém com a possibilidade, ainda que seja remota, de estar na Copa do Mundo por uma seleção europeia, especialmente por ainda não ser alguém relevante dentro do time principal do São Paulo. Contei para vocês com exclusividade nessa quarta-feira que Caleri interessa ao Flamengo. Um dia depois, na manhã dessa quinta-feira, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, admitiu que há vários interessados no centroavante, cujo contrato no tricolor se encerra em 31 de dezembro, abre aspas para o Rui Costa. Tem muita gente de olho no Caleri, ele tem muito a ver com o São Paulo e o São Paulo tem muito a ver com ele. Já tivemos uma agenda com ele e sabemos que o mercado se movimenta para contratá-lo. Vamos fazer todo o esforço para mantê-lo. Tem gente que quer o Caleri, mas a gente quer mais. Já tivemos algumas reuniões e vamos tentar avançar, fecha aspas, disse o Rui Costa em entrevista à ESPN, direto do Paraguai, onde acontece à noite o sorteio da Sul-Americana. Importante registrar que o Caleri quer um reajuste salarial para ficar. Hoje ele ganha R$1.300.000 por mês. Também havia contado com exclusividade nessa quarta-feira que o tricolor tem pendências com representantes do Caleri e também com os jogadores. Precisa ser solucionado antes da extensão do contrato. São Paulo segue otimista em relação à permanência do argentino, mas o Flamengo é um dos grandes interessados. A avaliação tanto da diretoria quanto da comissão técnica é de que trata-se de um ótimo jogador. Só para completar o noticiário de São Paulo, registrar que o tricolor perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 na Arena MRV. O gol da partida marcado por Ivan Roman, zagueiro chileno de 19 anos de idade, público de 36 mil pessoas. Com o resultado, o São Paulo perdeu a liderança do campeonato, hoje tem a mesma pontuação do Palmeiras. Mas a principal e pior notícia do São Paulo da quarta-feira foi a lesão do Lucas Moura. Ele sofreu um carrinho nas costas e acabou tendo costelas quebradas. Pelo menos 2 meses de ausência. Pode ser que o Lucas Moura volte apenas depois da Copa do Mundo.
E tem gente em situação bem delicada no São Paulo, e olha que eu nem me refiro a Júlio Casares, presidente que precisou renunciar para não sofrer o impeachment. Quem está em maus lençóis é Dedé, que foi diretor do Clube Social do São Paulo. Uma das primeiras providências de Harry Macis, assim que assumiu a presidência, foi de mandar o Dedé embora. O departamento social, que era tocado por ele, virou alvo de um inquérito policial. Mas a situação que mais o complica vem agora. O Dedé acabou assinando uma confissão que permitiu à F-Gol, com quem o São Paulo briga na justiça, que essa empresa entrasse nos tribunais exigindo que o São Paulo não consiga a rescisão do contrato. O vínculo entre a F-Gol e o São Paulo, para o fornecimento de alimentos e bebidas para shows e jogos, esse contrato só acabaria em 2029. Pois bem, no dia 6 de março, o São Paulo assinou a rescisão do contrato e deu um pé na bunda da F-Gol. A empresa foi no Dedé e conseguiu que ele assinasse um documento dizendo que autorizou verbalmente a antiga fornecedora a movimentar dinheiro no sistema de máquinas do clube. Um dos motivos que levaram o São Paulo a romper esse vínculo era justamente por ter identificado indícios de saques irregulares no sistema de transações. E a política no São Paulo segue causando bastante alvoroço. Do São Paulo teve alguma movimentação, como foi vista essa questão do Caleri, ou ficou em cima daquilo que o Rui Costa conversou com a gente de manhã? Assim, o São Paulo está muito tranquilo em relação ao Caleri vestir uma camisa de um clube no Brasil. Não, o São Paulo sabe que tem vários clubes de olho, que essas sondagens são normais e naturais. A preocupação do São Paulo é em acertar as questões financeiras dentro de campo com o Caleri. Essa é a questão importante. O que o São Paulo pensa é que, assim, se vier um clube árabe, se vier, de repente, um clube do México, MLS, pode fazer uma concorrência ao São Paulo. Mas o São Paulo confia muito na idolatria, no que o Caleri representa para o torcedor de São Paulo hoje. Então o São Paulo vai abrir essa negociação e está muito confiante. Hernan, e ainda da repercussão da questão da arbitragem para o jogo de amanhã, né? O jogo é amanhã à noite, lá no Morumbi. Isso. Então o Rui Costa ontem conversou com a gente, depois o Palmeiras se manifestou através do Anderson Barros e a presidente Leila Pereira também conversou com o Hernan ali durante... Foi depois do sorteio, né, Hernan, que ela conversou ali com você? Bateria do fone? Bateria do nosso fone vai acabar, então a gente está ouvindo aqui. Mas é coisa que a gente resolve no ar. Pois é. Fiquem tranquilos. Tá. Bruno, eu vou falar o seguinte. O Fala Fonte ontem botou um fogo aí, mas eu não gosto de me vangloriar disso. Faltou mas o na dia, verdade, né, André? Faltou o dia. Assim, a entrevista do Rui Costa, ela acabou que teve um desdobramento muito grande. O Rui Costa fala sobre a questão da arbitragem muito com o olhar de quem se sentiu prejudicado. E é um direito do São Paulo, é um direito do São Paulino. Eu entendo que o São Paulo, assim, a defesa que o São Paulo faz em relação à fala do Rui Costa, que eu ouvi isso muito ontem, pós-declaração do Anderson Barros, pós-declaração da Leila, é que, assim, em nenhum momento o São Paulo acusa o Palmeiras de alguma coisa. O São Paulo tem a preocupação com uma boa arbitragem. Vamos lá, de novo aqui. Não estou dando opinião, estou trazendo uma informação de bastidor do São Paulo. O São Paulo alega que não citou o Palmeiras, não citou a Leila, não citou o Anderson Barros, citou apenas uma preocupação pelos últimos episódios de arbitragem envolvendo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. No Morumbi no ano passado pelo Brasileirão, no Campeonato Paulista agora na eliminação pro Palmeiras lá em Barueri. Então, assim, a fala do Rui Costa foi nesse sentido. Quando o Palmeiras responde citando o Rui Costa, citando ali até uma coisa que não ficou legal, que é irresponsável, que é desleal com a arbitragem e tal, o São Paulo falou, bom, eles quiseram responder, mas em nenhum momento o São Paulo cita o Palmeiras como vilão da história, ponto. Então, parou aí as declarações do Anderson Barros
Aliás, o bastidor é interessante porque Leila Pereira ficou incomodada e quis, de alguma maneira, que o Palmeiras se manifestasse. O Anderson Barros chama o departamento de comunicação do Palmeiras e grava esse vídeo, e esse vídeo é publicado. A Leila passa na zona mista, passa pelo nosso QG na ESPN e fala também, se posiciona muito forte de equilibrar equilibrar a questão toda, de não deixar a arbitragem pressionada e de deixar muito claro a insatisfação do Palmeiras em relação a isso. Então, assim, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de bastidor, em que o Palmeiras e nem o São Paulo querem que isso vá para a arbitragem. Mas existem mágoas dos dois lados em relação a isso, sim. Vamos ver como é que vai ser quando a bola rolar. Aliás, André... E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais uma edição de notícias importantes do São Paulo, com Jorge Nicola na voz e André Hernan e ESPN Brasil, trazendo as últimas notícias do Tricolor Paulista para te manter sempre muito atualizado. Agora, pessoal, aquele pedido sempre importante, fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você não perder um conteúdo todos os dias. Temos notícias aqui do São Paulo para você, fechou? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.